Olá, bom dia a todos, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estou aqui para agradecer a mais um dia ao qual Deus nos tem concedido a graça de estar não somente trazendo a palavra dele, mas também relatando aquilo ao qual Deus implantou e colocou no nosso coração. Eu confesso diante dos irmãos que essa não era a palavra que eu havia preparado para poder trazer aos irmãos. Mas nessa madrugada Deus nos visitou e falou aquilo que era para ser ministrado e pregado. Então, como servo obediente que sou diante do Senhor, eu quero convidar cada um dos irmãos que estiverem em Bíblia ou estiverem alguma forma de poder acompanhar o texto, ao qual o Senhor vai dizer, que se encontra em 1 Samuel, capítulo 16, a parte A do versículo 7, e depois o versículo 11 e o versículo 12. A palavra do Senhor vai dizer bem assim: Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, pois o rejeitei, porque o Senhor não vê como o homem vê. E o versículo 11 diz bem assim: Perguntou Samuel a Jessé: Acabaram os teus filhos? E ele respondeu: Ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, pois não assentaremos à mesa até que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, pois este é ele. Bons, meus irmãos, o que eu entendo nessa palavra ao qual Deus separou ao meu coração? Primeiramente, que Deus ele não olha para o homem da mesma forma que nós vemos. Deus, ele quando ele olha para você, você mesmo sendo pequeno, você vê como uma pessoa grande. Mesmo nos momentos que você chora, ele vê um sorriso em seus lábios. Mesmo no momento em que você é o servo, você é o justo, você é o grande. Por quê, meu irmão? Por causa que a vontade de Deus para a nossa vida, ela é de uma forma sobrenatural. Ela é de uma forma que tem que ser, não da forma que a gente acha que deve ser, mas da forma que Deus tem. E a palavra do Senhor vai continuar dizendo, né? Primeiramente no versículo 7, que diz que Deus falou para Samuel que não atentasse nem para a sua altura, nem para a sua formosura, nem para tudo aquilo que Samuel olhou e viu ao passá-lo a Abinadab, né? Não que Abinadab não fosse um futuro rei, talvez, ao qual não regeria Israel de uma forma correta. Mas existia uma diferença entre Abinadab e os outros que haveriam de passar, porque Abinadab, além de ser o primogênito, era aquele qual poderia estar exercendo aquela função com toda a autoridade, pela sua força, pela sua estatura. E por tudo isso, Deus o haviam rejeitado. Por quê? Por causa que ele haveria um propósito a ser cumprido sobre a vida de outra pessoa que ele tinha separado para poder ungir como rei de Israel. Assim é, meu irmão, na minha e na sua vida. Às vezes tem pessoas que têm olhado para você e não têm visto a forma que Deus deve agir sobre sua vida. Mas eu aqui já quero deixar essa palavra de vitória sobre a sua vida. Se as pessoas olham para você e não vê você da mesma forma que Deus vê, a cada lugar que você está, onde quer que você esteja, meu irmão, minha irmã, Deus está vendo. Deus está contemplando o seu coração. Deus está vendo cada momento que você está passando, seja de luta, seja de provação. Deus ele está olhando e falando bem assim, está ali uma pessoa que futuramente eu vou ungir, eu vou levantar sobre a terra para resgatar muitas vidas, defender muitas vidas e que irá estar auxiliando a vida dessas pessoas a estar me seguindo e fazendo a minha vontade sobre a terra. Essa era a vontade de Deus. Só que
detalhe, Samuel, ele não entendia naquele momento ali que realmente haveria outro, porque passou os 6 filhos de Jessé para que aquele momento fosse concedido 6 não, 7 filhos de Jessé, para que até chegasse a vez de Davi, porque essa história relata a vida dele. E o que acontece, meu irmão, minha irmã? Que isso é ocasionado à vida de Davi porque ele haveria de ser exaltado. Porém, passou todos os 7, passou Samar, passou tantos outros filhos de Jessé, mas por que Deus não escolheu talvez a esses? Não porque talvez eles fossem filhos que não honrassem o seu pai ou sua mãe, mas sim porque Davi, naquele momento, ele exercia uma função que muitos homens exercem hoje, apesar de ter pouco reconhecimento. Davi exercia o cargo de pastor. Por quê? Porque ele apacentava as ovelhas. Muitos pastores têm se colocado à disposição de Deus para poder estar realizando a vontade dele em cima dessa terra. Às vezes você pode até não entender a forma que o seu pastor olha para você e vê você de uma forma diferenciada, que você não entende hoje, mas amanhã eu tenho certeza que Deus irá lhe levantar independentemente do pastor que esteja na sua frente, independentemente de tudo aquilo que o inimigo colocar como empecilho, das pessoas que o inimigo colocar como empecilho sobre a sua vida para fazer você deixar de seguir este caminho. Mas não é a vontade de Deus para a sua vida. Apesar das lutas e das perseguições e das pessoas que se passarem antes de você, o que Deus separou para você, meu irmão, vai ser seu. Não precisa se precipitar, não precisa ficar ansioso ou ter muito menos algum tipo de angústia, porque o que Deus separou para você é aquilo que tem que acontecer, porque Ele já escreveu a sua história, agora Ele só está esperando de você se colocar na posição para receber tudo aquilo que Ele já escreveu que fosse escrito sobre você. Então, meu irmão, a palavra do Senhor vai continuar dizendo que no versículo 11, que perguntou Samuel a Jessé, tinha acabado, pois, os filhos? E ele respondeu, não, ainda resta um mais moço, esse se encontra no campo apacentando as ovelhas, que foi o que eu acabei de dizer. Hoje você pode ser uma pessoa que não é reconhecida pela sociedade, uma pessoa que é desprezada por muitos, por seus irmãos, por pessoas da sua família, por amigos e por pessoas que não sabem o que Deus vai fazer através de você mais para frente, meu irmão. Muitas vezes essas pessoas não entendem aquilo e às vezes te despreza porque você tem renunciado às coisas pagãs, às coisas do mundo, às coisas que o inimigo tem colocado sobre a sua mesa para te fazer contaminar. Só que essas pessoas não veem que você tem se abstido desse tipo de coisa, abnegado esse tipo de coisa, para que você possa ter uma vida, uma comunhão com Deus constante. E a palavra de Deus que eu tenho para você, que eu tenho essa manhã, que seja um pastor de ovelhas, seja uma pastora, uma missionária, uma pessoa que venha somar no reino de Deus, uma pessoa que venha fazer a diferença sobre a vida de outras pessoas. Vocês estão me entendendo, meus irmãos? E o que acontece? Assim Samuel disse, pois que mandasse chamar a este pequeno homem que era o chamado Davi, e assim para que ninguém se assentasse até ele chegar. Então, meus irmãos, assim todos ficaram de pé. E todos ficaram em pé esperando Davi chegar. E assim, naquele momento que Davi chegou e fê-lo passar, o que Deus disse? Ele falou bem assim, unge este aí, porque foi esse a quem eu escolhi. Porque um dos quesitos que eu vejo, primeiramente, sobre a vida de Davi, porque Deus havia escolhido ele? Porque, primeiro, em vez de os seus irmãos talvez estivessem juntamente com ele lá apacentando as ovelhas, eles estavam aonde? Em casa, juntamente com o seu pai.
não sei fazendo o quê, mas eles estavam lá, ao invés de estar trabalhando. E aqui eu olho para a palavra do Senhor e vejo que Deus honra todo aquele que trabalha, todo aquele que é digno, todo aquele que é honesto e faz tudo em conformidade à vontade do Senhor. Por isso, meu irmão, se hoje você tem trabalhado, seja na obra, seja no seu serviço, onde quer que você esteja, seja fiel ao Senhor, tanto no pouco quanto no muito, que Deus há de te honrar, porque você será uma pessoa bem-aventurada. E assim, como Samuel disse, para que eles não assentassem, assim é sinônimo das pessoas que irão ficar de pé quando Deus te exaltar. Quando Deus mandar te chamar, meu irmão, essas pessoas vão ter que estar se prontificando a ficar de pé e sabendo quem é aquela pessoa que hoje está lá em cima e por onde que ela passou para poder chegar lá. Tem muitas pessoas que não conhecem a sua vida, não sabem da sua história, mas essas pessoas irão ver quando Deus irá te exaltar, quando Deus te levantar. Por quê, meu irmão e minha irmã? Porque essas pessoas não sabem a trajetória que você tem vivido hoje, não sabem o que você tem passado nos dias de hoje e como Deus vai te levantar. Essas pessoas, quando vê Deus te exaltando, elas simplesmente vai se perguntar, mas como que ela chegou lá a tal ponto, sendo que ele não era uma pessoa que era visto por muitos. Simplesmente, meu irmão, eu quero deixar uma palavra bem clara para você. É porque essas pessoas vão ter que ficar diante de você, de pé diante de você, até que Deus venha colocar os propósitos dele a ser cumpridos sobre a sua vida. Vocês estão me entendendo, meus irmãos? E o que acontece? Aqui eu venho adentrar sobre uma parte espiritual, a qual Deus ele olha para mim e para a sua vida, da forma dele. Porque a palavra do Senhor vai dizer que Davi, ao chamá-lo Davi, fazer o passar, Samuel o viu. E ali viu nele o que? Qualidades. Que primeiramente ele era um homem de belos olhos. O que eu vejo nessa passagem neste momento? Que essa passagem diz que Davi era um homem de belos olhos. Sim, era um homem de belos olhos. Só que para que servem os olhos, se não para enxergar? Aí eu olho para o contexto e vejo de uma forma diferenciada. Sabe por que Deus escolheu Davi? Porque primeiro ele era um homem de visão. Ou seja, meu irmão, você tem que ser uma pessoa de visão, uma pessoa que vê lá na frente, uma pessoa que olha aquilo que Deus tem para a sua vida. Você não tem que olhar o dia de hoje, mas o dia de amanhã e a forma que Deus vai lhe exaltar. Porque as pessoas hoje ela não vê da forma que você tem visto, da forma que você tem chegado. Porque a vontade de Deus sobre a sua vida é somente para a sua. Por isso que muitas pessoas não entendem, por causa que a forma que Deus tem se apresentado para você, às vezes hoje você não entenda, mas Deus irá fazer com que você enxergue a forma que ele vai te usar. Seja na área que você tem passado, seja na área que você tem sofrido hoje, será a forma que Deus vai te usar. Será a forma que Deus vai te capacitar para estar fazendo a vontade dele em cima dessa terra. E o que eu olho mais para frente? E de boa aparência, meu irmão. Além de você ser um homem ou uma mulher de visão, as pessoas vão olhar em você e vão ver, meu irmão, que você é uma pessoa de boa aparência, uma pessoa de boa índole, uma pessoa que não é simplesmente carnalmente, mas uma pessoa que é espiritualmente, porque você é templo do Espírito Santo, porque você é uma pessoa não somente linda por fora, mas por dentro também, porque dentro de você habita aquilo que é mais importante sobre a sua vida, é a presença do Espírito Santo, porque se não fosse a presença do Espírito Santo, meu irmão e minha irmã, hoje você não estava respirando, hoje você não estava vendo eu falar cada palavra que eu tenho te dito aqui neste momento. Então seja uma pessoa não somente bela por fora, mas seja belo por dentro. Como que você vai se tornar uma pessoa bonita por dentro, meu irmão e minha irmã? Você vai se tornar uma pessoa bonita por dentro, orando, jejuando, buscando, para que daí Deus venha derramar não somente o óleo sobre a sua cabeça, mas que ele venha derramar as bênçãos sem medida sobre você. E assim eu quero deixar bem claro que ali
que, como Davi era um homem que tinha belos olhos, um homem de boa aparência, um homem que tinha visão, um homem que tinha a presença do Espírito Santo, até aquele presente momento, Deus falou o quê? Levanta-te e unge-o. Mas eu olho um detalhe nessa passagem. Se Deus falou para Samuel para que eles não se assentassem até Davi chegar, porventura eles estavam de pé. Agora levanta-te, por quê? Se é que todos estavam de pé, meu irmão. Eu olho isso e vejo o último mistério ao qual Deus tem levantado para você. Deus falou para Samuel: levanta-te e unge. Sabe por quê, meu irmão? Eu vejo aqui pessoas que Deus está levantando. Só que naquele momento que ele falou aquilo para Samuel, levanta-te e unge, era levantar o chifre, levantar o vaso que encontrava o quê? O óleo, meu irmão. Hoje Deus está derramando um óleo diferenciado sobre a sua vida. E o que eu quero dizer, meu irmão, é que através desse óleo, Deus vai lhe dar a autoridade. Deus vai lhe dar uma unção diferenciada. Uma unção relatada diretamente do seu santo e sagrado trono. Isso eu não estou falando de mim, isso eu estou falando sobre a sua vida e profetizando. Senão não seria homem de Deus nessa terra. E o que acontece, meu irmão? Deus ele está te levantando e as pessoas que estão ao seu redor vão de reconhecer o que Deus tem a fazer na sua vida. Declaro que Deus nessa noite falou comigo. Eli Balachúria, Lemiquianto, Lemicovas, irmã Emily, irmã Natália. Deus ele está levantando vocês, ele está derramando hoje, nessa manhã, um óleo sobre as suas vidas. Para quê, meu irmão e minha irmã? Para que vocês possam estar levantando, vocês possam estar liderando. É o que Deus manda lhe dizer, que vocês estarão à frente de uma geração diferenciada, uma geração de pessoas afiadas como, meu irmão e minha irmã, pessoas cheias, afiadas na presença do Espírito Santo, que onde passar irão somar, onde passar irão fazer a diferença. E o que eu quero dizer para vocês duas? Vocês serão pessoas que serão reconhecidas, não que vocês são por fora, mas pelo que sim, Deus irá fazer através de vocês. E eu quero deixar bem claro para vocês duas, que Deus ele tem chamado, Deus ele tem escolhido vocês duas para estar à frente de uma juventude que vocês duas chegarão. E o que Deus manda dizer para você, serão pessoas que são dependentes químicas, serão pessoas que estão sendo atormentadas por espíritos malignos, que o inimigo tem atormentado, mas Deus está enviando vocês para libertar, está enviando vocês para salvar, está enviando vocês para tornar essas pessoas pertencentes a esse exército, a essa geração de pessoas que irá estar te ajudando a trazer outras pessoas para te seguir, porque o inimigo ele vai estar se levantando. Eu falo isso porque foi Deus que me revelou. Ele vai estar se levantando, e essas pessoas que se levantarem contra vocês para tentar até mesmo contra a sua própria vida, meus irmãos e minhas irmãs, essas pessoas não somente além de reconhecer que Deus é sobre a sua vida, mas essas pessoas hão de ver se converter, ouça bem, hão de se converter, porque quando você for pregar para essas pessoas e essas se levantarem, quando você falar de Jesus para elas, elas realmente reconhecerão e passarão a estar adorando a esse mesmo Deus, que é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, e elas verão o quanto Deus é presente sobre as suas vidas. Então, nessa manhã eu quero deixar uma palavra de autoridade sobre a vida de vocês duas, sobre a vida, porque Deus chamou, porque Deus escolheu, e aquele que Deus chama, não importa quem passar, pode passar 1000 pessoas na sua frente, mas o que for para ser teu, vai ser teu, e aquilo que Deus mandou falar para vocês,
não somente para vocês duas, Emily e Natália, mas para cada uma dessas pessoas que tem ouvido, a qual uma pessoa que tem assistido esse vídeo, meu irmão e minha irmã. Deus quer fazer de você referência, Deus quer fazer de você uma pessoa diferenciada diante da terra. Ele quer te exaltar, Ele quer fazer você rei, Ele quer fazer de você rainha, Ele quer fazer de você o melhor, aquilo que você nem espera, mas para isso você tem que se disponibilizar, para isso você tem que se colocar no campo, para isso você tem que estar se sacrificando na presença dele, porque senão, meu irmão, Deus não vai te levantar, porque se você se colocar no campo, se colocar no arado, se colocar diante de Deus, Ele há de te levantar, Ele há de te dar visão, Ele há de te dar uma aparência na presença do Espírito Santo, para que você possa impor as mãos sobre as pessoas e curarem, para que você possa estar orando por pessoas e ela ser liberta de espíritos malignos e imundos que assolam a vida de muitas pessoas. E a palavra do Senhor que Deus me colocou no meu coração para dizer a cada um de vocês que está me ouvindo, cada um de vocês que está me vendo, foi essa, meu irmão. Isso que Deus me incomodou e me mandou dizer a cada um de vocês nesta madrugada. Por isso eu quero declarar e fazer uma breve oração para você, para que Deus possa estar derramando o melhor dele sobre a sua vida. Amém? Então oremos ao Senhor. Amado Deus e soberano Pai, Senhor Jeová, que eu não somente venho lhe agradecer por mais esse momento que o Senhor me concebeu para estar fazendo a sua vontade, para estar fazendo o seu querer, papai, nessa terra. Então, Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero orar, papai, em especial pela vida das pessoas ao qual Deus me incumbiu de trazer essa mensagem, que foi a vida da Emily, que sim, foi a vida da Natália, papai, ao qual o Senhor tem chamado, que o Senhor tem escolhido, papai, para estar à frente dessa geração ao qual o Senhor destinou a elas para poder fazer a tua obra. Lebalachúria, lemiquianto, lemicovas. Ó Deus Todo-Poderoso, eu peço ao Senhor que neste momento o Senhor venha passar o seu bálsamo de Gileade. Que o Senhor, papai, venha estar, Senhor Jeová, revestindo-as contra todo e qualquer mal que o inimigo tenha levantado contra a vida delas. Papai, em nome de Jesus, aquelas pessoas que o Senhor, papai, sim, enviar a elas, papai, eu quero declarar uma palavra de autoridade, uma palavra diretamente direcionada, papai. Deus, eu não somente te peço a autoridade, mas eu te peço uma palavra de oração, e que elas venham, papai, ser canal de bênção, papai. Aquelas pessoas que têm sido atormentadas, aquelas pessoas que têm sido angustiadas, aquelas pessoas que têm sido, papai, sim, Senhor Jeová, escravas de dependências, papai, que não convém ao Senhor, papai. Pessoas, papai, que têm sido perturbadas pelos demônios epilantras, Senhor Jeová, pelo Espírito, Senhor Deus meu, que tem sim assolado as suas vidas, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, eu peço ao Senhor que o Senhor venha visitá-las, que o Senhor, papai, venha dar a elas forças, papai, nessa campanha ao qual o Senhor nos incumbiu de estarmos realizando. Então, Deus, em nome de Jesus, fortalece essas pessoas, papai, que têm sido limitadas diante, papai, de dificuldades, que às vezes, Senhor Jeová, elas passam no contexto do seu dia a dia. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu peço ao Senhor que o Senhor venha libertar, papai, que como tema dessa campanha que foi, Senhor Jeová, para a libertação das obras da carne, Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu peço ao Senhor que o Senhor venha visitar, que o Senhor, papai, venha manifestar a sua graça e a sua infinita misericórdia. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu não somente venho a lhe clamar, mas sim, Deus, venho lhe agradecer por mais esse momento ao qual o Senhor me concebeu. E como término dessa campanha, eu quero convidar os irmãos a estar apresentando esse dia, apresentando a sua vida diante de Deus. E durante esses 20 dias se abster de todo tipo de alimento que seja carne, meu irmão, seja carne de porco, seja carne de gado, peixe, aves, qualquer um, meus irmãos, vamos se abster, porque Deus, ele tem vitória para a sua vida, mas para isso você estará tendo que passar essa campanha juntamente conosco, que Deus estará nos direcionando a trazer palavras de conforto, a palavra de direcionamento sobre a sua vida. E assim eu quero estar convidando os irmãos a ler o tema dessa campanha, que se encontra
sobre o livro de Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 19 em diante, que vai dizer bem assim: Ora, as obras da carne são conhecidas como a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito ao qual vos declaro que, como já outrora vos preveni, que os não herdarão o reino de Deus, os que tais coisas praticam. Meus irmãos, então eu já quero deixar bem claro, não somente essas coisas, meus irmãos, mas qualquer coisa que tenha te impedido de prosseguir, de caminhar na presença de Deus, venha assim nessa manhã ser repreendido, mas para que você venha se abster-se nessa campanha desse mal que tem tentado tirar a sua comunhão com Deus. Amém? Que Deus abençoe. Meu nome é Adégio Bússolo e estamos aqui não somente para interceder pela sua vida, mas sim para clamar e te apresentar o evangelho de um Deus vivo que irá te capacitar e te fortalecer nessa campanha. Amém? Um forte abraço, que Deus abençoe e que Deus venha estar lhe abençoando não somente nesse dia, mas nessa campanha que estaremos realizando. Amém?